Você foi fazendo esse flashback aí dos campeonatos mundiais de clube, né, que já tiveram várias tentativas. Até o próprio formato mais recente, que até então era o que vinha sendo implementado, que Uhum. teve a mudança ali quando o São Paulo foi campeão, mas já era aquele campeonato que você viajava para o outro lado do mundo, né, que a maioria dos jogos ou era no Japão ou no Emirados Árabes, e era um jogo só, mas mesmo esse formato já existia uma crítica em cima, porque o europeu parecia que nunca levava a sério, embora ele Uhum. sempre ganhasse, né, pelo menos Grande parte, né? depois nos últimos anos. Mas os times brasileiros, e você pega as 3 últimas edições, eles chegam no momento que estão extremamente extenuados, Uhum. ou no caso, né, tanto o Palmeiras quanto o Botafogo, o Palmeiras quando ganhou a Libertadores de 2020, que na semana seguinte Uhum. ele já ia jogar contra o Tigres no México, que já Sim. estava esperando aquele jogo. Obviamente o Palmeiras já chegou mal das pernas ali, perdeu. E o Botafogo foi pior ainda, né? 48 O horas. Botafogo teve 48 horas, ainda pegou o avião que não reclinava a poltrona, enfim, teve culpa pra todo mundo. Mas, pô, aí você vê os europeus reclamando agora, pô, tá em final de temporada, mas pelo Sim. menos esse campeonato já tinha sido avisado muito tempo antes. Mas parecia que não tinha um modelo que conseguia agradar a todos. O que dá pra tirar já de saldo desse modelo? Você acha que ele vai vingar? Porque diferente de todos os outros, a gente tá falando aqui de muito dinheiro, né? A Uhum. premiação total para os 32 clubes, né? São US$ 1 bilhão, distribuído tanto por participação quanto desempenho. Então, os clubes podem ter, se chegar um europeu a ser campeão, né? Que Uhum. tem uma participação maior, é uma premiação bem expressiva, né? Mesmo Sim. para grandes clubes muito ricos como os clubes europeus, mas tem uma participação bem expressiva. Você acha que esse fator financeiro pode ser determinante para que esse formato de fato vigore? E eu tenho certeza que sim, cara, porque a gente vive num mundo, de novo, né, em que o esporte virou o produto e o esporte movimenta muito dinheiro, não à toa a gente tá aqui, né, no Sports Market Makers falando sobre finanças relacionadas a esporte, esporte como negócio. Então o apelo financeiro que o produto traz, ele é bastante relevante, não à toa, por mais que, né, a gente possa ter ali aparentemente pega o Manchester City, né, aparentemente o Guardiola usou o torneio para testar uma série de ideias novas, algumas até um pouco malucas demais, como jogar sem zagueiro, né, o segundo tempo inteiro lá contra o Al Hilal. Mas via de regra, todos os clubes foram com força máxima, foram com os principais jogadores, foram, disputar o campeonato para valer, né, e até na hora que vira a chave ali, acaba a fase de grupos para começar o mata-mata, você vê o nível de competição da maior parte deles aumentando, né, como você espera que seja naturalmente. Então, acho que a questão financeira, ela com certeza vai, fazer com que o apelo do produto seja muito relevante. E soma-se a isso, uma questão importante que é exatamente o que você falou quando você trouxe o exemplo do Palmeiras e do Botafogo, que calendário precisa ser endereçado, né? Calendário, a gente sempre fala aqui, não é um problema só brasileiro, é um problema global do futebol. Não adianta você simplesmente socar mais jogo e esperar que o produto vai aumentar de valor e os jogadores vão conseguir manter, porque no fim você está dependendo da performance de 22 caras dentro do campo. Se o cara joga 3 jogos por semana, uma hora a qualidade do espetáculo cai. Então, de alguma maneira, a FIFA, a UEFA, Conmebol, federações nacionais vão ter que sentar, e isso vai ter que acontecer nos próximos 5 anos, porque a gente está chegando num ponto de inflexão, né? Um ponto de estouro, porque no fim pegar jogadores de altíssimo nível, os caras que estão na Copa do Mundo de Clubes, muitos desses caras vão ficar 3, 4 anos sem férias, né? Tendo ali 10, 15 dias de férias no meio do caminho, porque ano passado, você pega os europeus, disputaram uma Eurocopa no meio do ano, então tiveram já ali 2, 3 semanas de férias depois do Eurocopa. Pega a Espanha, que foi campeã, né? Os jogadores da Espanha, 2, 3 semanas de férias. Esse ano, né, jogadores da Espanha que jogam nesses clubes, 2, 3 semanas de férias. Ano que vem, Copa do Mundo, 2, 3 semanas de férias. É uma Copa do Mundo inchada, com mais jogos, a gente acabou de falar aqui. Então, a gente vai chegar num ponto de inflexão em que um calendário vai ter que ser revisto para que a qualidade do produto não caia e para que o apelo do produto diante do consumidor se mantenha. Então, eu vejo, sim, a Copa do Mundo de Clubes como um produto super interessante e em nível global. Mas para que o que a FIFA quer no fim do dia, né? Até
Quando o Al Hilal ganhou do Manchester City, quem segue o Infantino no Instagram deve ter visto. Ele fez um post elogiando o Al Hilal. Falou, pô, Al Hilal é incrível a vitória do Al Hilal contra o Manchester City. Porque o que ele quer é cada vez mais os clubes não europeus disputando em pé de igualdade com o europeu, que é o que todo mundo quer. Ter um futebol global competitivo. Se ele conseguir provar que o futebol global pode ser competitivo, ele tem um baita produto na mão, porque o europeu também não vai ficar querendo tomar porrada. No próximo Mundial, se Palmeiras ou Fluminense ou Al Hilal ganharem esse Mundial de Clubes, né, são os 3 não europeus que permanecem, para a FIFA vai ser maravilhoso do ponto de vista de apelo, né, de você criar um negócio que engaja. Então... No mesmo dia que o Al Hilal eliminou o Manchester City, o Fluminense eliminou a Internacional, que vice-campeã da UEFA. Exato. Então, tudo é ação e reação, né? Então, no fim, se algum não europeu ganhar, no próximo, com certeza, os caras vão vir para passar o carro, no bom sentido. Então, acho que eu coloco essas duas questões como questões fundamentais. A questão financeira, né? $1 bilhão é relevante para qualquer um, né? A gente vai falar aqui depois da participação dessa premiação na receita dos clubes, mas mesmo no caso do Real Madrid, que é a maior receita do futebol mundial, com 1 bilhão e 50 milhões de euros, perdão, quase 1,1 bilhão de euros, a premiação que ele recebeu até agora, até as quartas de final, é 6% da receita dele, em 2 semanas. Então, assim, até pro Real Madrid é relevante. Então, é um apelo realmente muito forte. E até já separei aqui, né, não vou ficar falando para não ficar tão chato aqui, né, mas cada vitória, né, na fase de grupos, você já recebia uma premiação, né, de $2 milhões, aí ganhando nas oitavas $7,5 milhões, nas quartas 13 milhões, na semi 21, e aí o vice-campeão leva 30 e o campeão 40, né, então você vai acumulando aí, fora só a participação por si só, os clubes já ganharam ali um quequereco bom, né, mas eu montei uma tabela aqui, lembrando, pessoal, isso aqui é antes dos jogos das quartas de final. Então talvez possa mudar. Mas até os jogos das quartas de final, Palmeiras e Fluminense já ganharam $39 milhões, praticamente $40 milhões de receita. Isso convertendo para uma taxa de câmbio de 5,50, a gente vê uns $219 milhões, que no orçamento do Palmeiras é 17% do que era esperado ganhar em 2024, 2025, né, no orçamento anual. E do Fluminense é 30%, 1/3 do que ele esperava ganhar no ano, ele já ganhou em poucas semanas jogando o Mundial. O Flamengo e o Botafogo já saíram, eles ganharam o equivalente a perto de $150 milhões, o Flamengo um pouco mais, e isso equivale a 11% do orçamento do Flamengo e 13% do orçamento do Botafogo, né? O quanto eles colocaram lá no budget que eles achavam que ia ter de receita no ano. Ou seja, já são, com exceção do Fluminense, né? Palmeiras, Flamengo e Botafogo já são times que já tinham uma gordura financeira e, vamos dizer, de crédito com a torcida pelos bons anos recentes, até abre um pouco esse gap em relação ao restante do futebol brasileiro, né? Perfeito. Não, e até vou complementar aqui falando dos europeus, que eu comecei a dar o spoiler agora. No caso do Real Madrid, né? Lembrando, né, como você falou, que são valores até as quartas de final, então, eventualmente, alguns desses clubes vão avançar e os valores vão mudar. A gente pode atualizar depois aqui, inclusive. Mas Real Madrid, até agora, fez $61 milhões, que representa 6% da receita dele estimada para o ano. Bayern de Munique, até agora, fez $58 milhões, que representa também 6%. PSG, também, né, 7%. Então, para esses caras também é relevante, né? Você fazer em 2, 3 semanas o equivalente a 6, 7, 10% da sua receita do ano é muito ganho de escala. E aí eu fiz 2 exercícios aqui, comparando com os europeus que têm sido muito falados aí da segunda prateleira, né? Um deles, o Porto, que tomou calor do seu palestra lá no início da Copa do Mundo, e o outro, o Benfica, que chegou a vencer o Bayern de Munique, que são clubes que estão em Portugal, que é uma liga menor, mas são os dois que despontam lá em Portugal, né? Você pegar, no caso do Porto, que em 2024-25, na temporada, fez €250 milhões de faturamento, isso representa 8%, né, do que ele ganhou no Mundial de Clubes com a eliminação na primeira fase. E o Benfica, que chegou a passar para as oitavas, perdeu do Chelsea, o que ele ganhou no Mundial de Clubes representa 15% do total. Então, para todo mundo é muito relevante. Então, isso mostra o tamanho do esforço que a FIFA fez para conseguir trazer esse dinheiro, aí é outra pauta interessante da gente abordar, e alocar esse dinheiro nos clubes para que os caras, de fato, levassem a competição a sério, né? E assim, por mais que até a própria imprensa brasileira falou um pouco disso, né, que é o pior Porto da história, eu não sei o quê, não estão levando a sério.
Mas eu acho que a recepção dos jogadores do Porto em Portugal, né, com a torcida recebendo, Todo mundo foi protestando, demitido. Todo mundo foi demitido. e a declaração do Lautaro Martinez após a derrota para o Fluminense, né, jogando, expondo o jogador que não tá querendo, Que não tava levando a sério. se não tá levando a sério, nem vem jogar aqui. Acho que isso mostra que, pô, pelo menos para quem tá dentro de campo, tem brio, né? Não quer perder o jogo de jeito nenhum. Então, Total. de certa forma, se não estavam levando a sério, talvez vão começar a levar daqui para frente, né? Seja pelo lado financeiro, seja até pelo lado da honra de não querer perder para um adversário, pelo menos o plantel no orçamento menor do que você. Não, exatamente, né? Pra quem assistiu o City ao Hilal até o final, no intervalo do primeiro pro segundo tempo da prorrogação, o Guardiola tava dando esporro nos caras, assim, pô, vamos. Perderam do jogo, né? Jogo é jogado. O Hilal também é um bom time, gastou muito dinheiro pra montar o elenco deles. Então, tudo isso eu pessoalmente acho muito positivo, se e somente se a gente conseguir equacionar a questão do calendário, né? Não dá pra gente trabalhar, operar no limite. Inclusive, tem alguns perfis de conteúdo, né? De influenciadores. Tem um que eu sigo que chama Men in Blazers, que são alguns comentaristas americanos. E o cara fez um comentário bem legal que se adequa ou se encaixa 100% a como a gente brasileiro enxerga esse tipo de competição. Sempre enxergou, né? Ele falou assim, cara, o Brasil tem um calendário caótico do futebol, mas os caras levam esse negócio tão a sério que a Liga, né, o Campeonato Brasileiro inteiro, 16 times pararam pra esperar os 4 irem lá e jogar. Né? Então, no fim, de fato, você parar pra pensar assim, fala, pô, o campeonato inteiro parou pra esperar o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo irem lá, jogar, ver o que vai acontecer e voltar pra voltar ao Campeonato Brasileiro. Então, por quê? Porque calendário é uma questão fundamental de ser endereçado e a gente não consegue endereçar, porque a gente para o campeonato. Né? E quando você falou que a gente tá perto de um estouro, né? Vamos lembrar que final desse ano a gente vai ver um fenômeno no futebol brasileiro que eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer se por acaso algum time brasileiro ganhar a Libertadores. Se algum desses top 3, 4, 5 aí em termos de performance esportiva, né? Que são, né, os suspeitos usuais, Palmeiras, Flamengo, Botafogo. Mas é que o ponto é, se ganhar a Libertadores, o Mundial Interclubes do fim do ano, Antes do fim do Brasileiro. ele vai acontecer antes do fim do Brasileiro. Então a gente vai ver um fenômeno de o mesmo time jogando 2 competições simultaneamente, Então, quase mas aí que no mesmo dia. fica a dúvida, né? Se o Palmeiras, vamos supor que, né, pro Thiagão aqui deu tudo certo, em 2 semanas o Palmeiras é campeão mundial, e o Palmeiras ganha o Brasileiro no fim do ano, será que o Palmeiras vai jogar o outro Mundial? Será que ele vai levar a sério o outro Mundial? Né? Se a gente levou a sério o Paulistão nesses últimos anos aí, né? Por que não vai fazer isso?